da Associação Espírita Antônio Vieira. Ele vai falar em comemoração à sua roupa amarela, né? Sobre o Setembro Amarelo, que foi o mês passado. Mas é um assunto atual demais, né? Que vem falar sobre depressão e suicídio. Vamos colocar essa parte. Natália. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Novamente, é com muito carinho que eu exponho mais um pouquinho para vocês. O que eu aprendi, né, sobre a doutrina é de uma satisfação imensa, de uma alegria imensa poder compartilhar conhecimento, né? Ainda mais quando é a respeito da doutrina. Como o Neivaldo disse, eu escolhi esse tema de depressão e suicídio. Foi mesmo para a minha contribuição da campanha do Setembro Amarelo. É uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, né? Já passou do mês, mas é preciso, a mensagem da campanha esse ano foi essa mesmo, que é preciso falar sobre isso, e é necessário falar sobre isso, e o posicionamento da doutrina espírita diante dessa situação é muito característico, né? E a gente encontra muita referência dentro da doutrina sobre como a gente lida com a depressão, como lidar com o suicídio, com o suicídio, né? Então é um tema que a gente pode trabalhar bastante. E devido à campanha, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde no Brasil lançaram esses dados que eu quis trazer para vocês para compreender o impacto do suicídio, porque ele deve ser prevenido, porque hoje ele é tratado como um caso de saúde pública. Com esses dados a gente consegue entender o porquê. 45 minutos que eu coloquei ali é que estima-se que no Brasil ocorra um suicídio a cada 45 minutos. É muita coisa. O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de suicídios, vamos dizer, concretizados, né? Então, pensa bem, a cada 45 minutos do dia, uma pessoa tentou contra a própria vida e teve sucesso. Sucesso não, né? Porque ele conseguiu concluir, né? A tentar a própria vida. No mundo, a cada 40 segundos, alguém cometeu contra a sua própria existência. Tão preocupante quanto isso é que a cada 3 segundos ocorre uma tentativa. A cada 3 segundos no mundo, uma pessoa tenta se matar. Tenta deixar esse mundo. A cada 3 segundos. Em Minas Gerais, os números chegam a 593 casos registrados, fora aqueles que não têm registro, porque a família não divulga, prefere esconder, né, não fala para ninguém, em que muitas vezes as pessoas nem sabem, que são aqueles que vivem sozinhos, nem sabem o que aconteceu. Estão notificados em Minas Gerais esse ano 593 casos. No Brasil, de 10 a 19 anos, já aconteceram 28 mortes. 10 anos. De 10 a 19 anos. Há pouco tempo, talvez umas 2 semanas, acho que não tem mais do que isso, teve a notícia de um garoto, né, do ensino fundamental, se não me engano, no Colégio Granbury, que zerou uma prova e chegou em casa e pulou da janela do 7º andar. Por 0 numa prova. Até que ponto as cobranças chegam e até que ponto nós estamos sendo capazes de cuidar das nossas crianças, de cuidar do que elas são por dentro, da alma delas, né? Até que ponto a exigência chega, a cobrança de perfeição dentro de um modelo quase inalcançável. Aconteceu aqui em Juiz de Fora, há poucos dias. Por causa de uma prova. 103 de 20 a 29 anos, a grande maioria das mortes que acontecem são em jovens. Em jovens que ainda estão experimentando a vida, né? Que estão aprendendo a errar e a acertar. Estão tirando a própria vida
diante das primeiras dificuldades, né? Até 29 anos, quantas experiências essa pessoa teve para partir do princípio que ela não merece, que ela não precisa mais dessa oportunidade reencarnatória, né? Nós, espíritas, chamamos assim, as pessoas vão chamar, as pessoas que não conhecem a doutrina, chamam de vida, que acham que ela é tão efêmera e dói tanto que ela não precisa mais, ela não faz falta. Aí entra a questão da individualidade, né? O que cada um é capaz de representar na vida de outras pessoas. A Organização Mundial de Saúde disse que cada pessoa impacta diretamente na vida de outras 6. Diretamente, isso é um dado oficial, né? Só que mergulhado nas próprias tristezas, nos próprios problemas, acaba não enxergando quem são essas pessoas, né? Isso diretamente, porque, né, se você for parar para pensar a respeito de si mesmo, com certeza vai ver que vai impactar em muito mais pessoas. Diante desses números, que é a segunda maior causa de mortes no mundo, de 15 a 29 anos, e a quarta maior no Brasil, a gente compreende a necessidade dessa campanha mundial, porque virou mesmo um problema de saúde pública, que precisam de medidas, de intervenções, de campanhas. Sim, é preciso sim falar desse assunto, né? Não pode virar um tabu falar de quem quer atentar contra a própria vida e evitar com que isso aconteça. Nós, conhecedores da doutrina e que acreditam e que já têm a consciência da eternidade da alma, tem ainda maior responsabilidade em cima disso, por ser capaz de compreender que a dor não se encerra ao encerrar a vida enquanto encarnado. Há meios de se fazer isso, né? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa entender, se colocar no lugar do outro, evitando julgamentos. Porque o que mais acontece são pessoas julgando, apontando os dedos e não fazendo nada. Não estendendo a mão, não trocando uma palavra, não consolando aquele familiar que perdeu aquele ente querido e só falando assim, é frescura? É pouco caso? É falta de trabalho? Não é. 40 a 60% dos casos de suicídio no mundo são pela depressão. Depressão não é conversa mole, não é preguiça, não é falta de trabalho, não é desculpa. A depressão, hoje, é a segunda maior causa de afastamento das atividades de uma pessoa deprimida, né? A população ativa fica inativa diante da depressão, de uma crise, né, de depressão. Hoje, se estimava que em 2020 seria a doença mais incapacitante do mundo. Já adiantou. 2018, a depressão é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a doença mais incapacitante do mundo. Não dá para falar que isso é conversa, né? Que isso é coisa da cabeça, que a pessoa tem falta de vontade, falta de amor próprio, falta de Deus. Quantas pessoas já ouviram isso? Eu tenho certeza que aqui, ou a pessoa tem essa condição, ou no mínimo conhece ou convive com alguém que tem. O quanto eu sou capaz de estender a mão a essa pessoa e o quanto eu efetivamente estendo, né? É sobre essa reflexão que eu quero trazer, explicando um pouquinho o posicionamento da doutrina espírita diante desses números que a gente vê por aí, né? E como que a gente consegue agir diante de uma situação dessa.
400 milhões de pessoas no mundo são deprimidas. No Brasil, 11 milhões e 500 mil, correspondendo a 5,8% de toda a população. Uma das principais ferramentas divulgadas esse ano foi esse número, né? O 188, vocês ouviram falar? Do Centro de Valorização à Vida, né? Que é um número que funciona 24 horas por dia, enquanto você conhece alguém que vai atentar contra a própria vida, ou que realmente sinta essa vontade e tenha a quem recorrer. É muito importante isso é um avanço muito grande, até a gente pensando em termos de humanidade. São pessoas querendo ajudar outras pessoas a entender que a vida vale a pena. É muito bonito isso, né? Isso não está ligado a religião nenhuma, só assistentes sociais, mas são, no mínimo, pessoas cheias de humanidade, dispostas a se solidarizar, falei certo a palavra? Solidarizar com outras que estão numa situação mais difícil do que a sua. É muito bonito isso, né? Então, diante desses números que trazem impacto, que no mínimo nos fazem refletir, como a doutrina se posiciona em relação à depressão. Se a gente for procurar nos livros, né, a gente vai lá nos livros de biologia, bioquímica, né, vai avançando mais de acordo com o nível de conhecimento, né, de ensino superior, mestrado, é consenso em toda a literatura científica, né, que a depressão é causada, que numa depressão nós temos substâncias deficientes no cérebro. Alguns hormônios, algumas substâncias, né, neurotransmissores são os nomes mais bonitos e sofisticados sobre isso, estão com algum defeito. Ou eles não estão sendo produzidos em quantidade suficiente, ou por algum motivo eles não conseguem se ligar onde deveriam, para criar naquela pessoa, dentro daquele cérebro, as condições de bem-estar, por algum motivo. Aí vem a indústria farmacêutica e faz o quê? Corrige esse defeito, né? Ou melhor, tenta corrigi-lo. Ou produzindo mais essas substâncias, ou criando mecanismos deles se ligarem mais, ou criando outros mecanismos deles ficarem mais tempo ligados, né? São vários os caminhos que a indústria farmacêutica encontrou para burlar esse defeito lá no cérebro. Aí a gente vai lá nos livros de Kardec, né? Vai lá na Gênese, vai no Evangelho, vai no Livro dos Espíritos e aprende que inteligência, emoções, consciência são propriedades do espírito. E agora? Entramos em conflito entre ciência e espiritismo? De jeito nenhum. A doutrina espírita é magnífica. Eu fico assim, encantada com as respostas que a gente encontra. Não é à toa que a gente diz que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Caso alguma ideia fosse contraditória, uma das duas já teria ruído, concorda? Mas as duas estão aí. Então precisa de uma resposta que compreenda as duas definições. Ora, se a depressão se caracteriza como sentimentos profundos, né, de angústia, de tristeza, de falta de vontade, né, esses sentimentos aflorados num espírito encarnado, e ele é natural do espírito, como que a ciência consegue descobrir esses efeitos no corpo físico? A resposta é a seguinte: tem alguns livros de André Luiz e tem algumas outras obras também.
que eu não vou me recordar agora o nome delas, mas as principais referências que eu encontrei a respeito disso foram nas obras de André Luiz, que diz o seguinte: todas as nossas células do nosso corpo possuem centros de força, que emana energia. Esses centros de força estão diretamente relacionados à energia que a gente emana enquanto espírito encarnado. Olha que interessante, a gente não tem a aura, né? A gente não tem os chakras, esses canais energéticos, né, de troca de fluido. A gente não sente a energia da pessoa, de outra, quando a gente está perto. Ou a gente quer sempre estar perto, ou a gente sente até uma pequena aversão sem nem conhecer a pessoa. Não é a respeito dessa troca de energia? O mesmo acontece com a depressão. Esses centros de força vão ser a energia do espírito emanado na matéria. Olha que lindo isso, gente. E olha que coisa mais bonita ainda. Muito mais bonito do que essa explicação é a capacidade desses centros de força. Todas as células possuem esses centros. Todas as nossas células são capazes de emanar energia. Todos somos fontes de energia. Todos podemos ser luz. Olha que lindo. Olha que raciocínio mais brilhante, que explica tanta coisa, né? O que mais a gente consegue explicar a respeito disso? Eu não disse que os medicamentos criados pela indústria farmacêutica vão tentar corrigir aquele defeito na matéria? Quantas pessoas vocês conhecem que tomam medicamentos antidepressivos e não melhoram? O que acontece com isso? O remédio está tratando o efeito e não a causa. Olha que interessante. A depressão, então, aquilo que a gente encontra nos livros científicos, não é a causa da depressão. É a consequência de um efeito no espírito. Se eu não trato a causa, não melhora, porque o espírito ainda tem dano. Agora, compreendendo a origem da depressão, sou capaz de compreender que não é falta de serviço, muito menos falta de Deus. Não é desculpa para não levantar. É uma doença da alma. Da alma. As almas estão doentes. Que causa a gente pode compreender, né? A gente pode entender que vai provocar esse tipo de doença tão profunda, né? Nós podemos encontrar respostas na reencarnação. Não podemos? Disso ser fruto de vidas passadas e que refletem agora. De baixas vibrações e aproximação de espíritos inferiores. A obsessão, né? A gente pode entender sobre isso. Para compreender isso é preciso separar tristeza de depressão. Sentimentos de tristeza são comuns do ser humano, normais, né? Mas eles são passageiros. Um acontecimento deixou triste, a gente fica triste, mas dá a volta por cima e reage. Na depressão, isso não é possível. A pessoa não consegue reagir. Algo a impede de reagir diante da vida. Aquele que atenta contra a própria vida quando está em estágio de depressão
A alma sente tanta dor que ela quer calar a dor. Olha como é diferente. Dói tanto que a pessoa não sabe onde, que ela só quer silenciar essa dor. E o que nos cabe? Tentar juntar os cacos dessa alma. Gente, a pessoa deprimida está com a alma destruída. Se ela acha que não vale mais a pena continuar vivendo, é porque está doendo demais. O que nos cabe como trabalhadores do Cristo? Estender a mão. Estender a mão a esse irmão. É um trabalho que grandifica o espírito de quem ajuda e ilumina a alma daquele que é ajudado. Nós, eu não disse um pouquinho antes, nós somos luz. Tem estudos científicos. A ciência hoje se interessa pelo que não é palpável mais, né? Para nós, espíritas, para gente que entende, a gente acha até que demorou demais para essa curiosidade aguçar, né? Mas é ótimo ver que a ciência procura respostas no além da matéria. Tem várias pesquisas relevantes no Brasil e no mundo a respeito disso. A pessoa em fé, a pessoa grata e a pessoa caridosa, eu não disse religião nenhuma, já tiveram seus cérebros mapeados através de exames de imagem. Essas pessoas têm pontos do seu cérebro brilhantes. Brilha. É possível ver luz da pessoa que ora com fervor, que pratica a caridade e que é grata. Se foi possível ver isso, está aí o grande segredo de ajudar a quem está com a alma adoecida. Luz para essa pessoa através do trabalho edificante e de exercícios de gratidão. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que se possa sentir. E ela não nasce em qualquer lugar, mas ela é possível nascer, né? Se a pessoa quiser, se ela se exercitar, ela consegue ser grata. Há pequenas coisas, pequenas oportunidades da vida, né, que a gente encontra motivos de ser grato. Tem várias técnicas de exercitar a gratidão, né? Eu posso até contar algumas para vocês, de ter um caderninho da gratidão, de anotar aquilo a que se é grato. Na hora que você lê depois, você vai se recordar de momentos espetaculares. De deixar todos os dias um bilhetinho dentro de um vidro e ler depois, no final do ano, por exemplo. De relembrar que pequenas coisas são capazes de te tornar grato. Pequenas coisas que eu digo, acordar de manhã, perceber, né, a riqueza espiritual na qual você se encontra, enquanto espírito encarnado, na oportunidade de ter reencarnado, de poder evoluir espiritualmente. A gente compreende que é aqui que a evolução acontece, né? A gente aprende no mundo espiritual, mas é aqui que as provas ocorrem. É aqui que vivemos a expiação. Então, se nós estamos aqui, aproveitemos essa oportunidade. Esse já é um motivo de agradecer todos os dias.
talvez aquele deprimido, talvez não, ele não consegue enxergar essas oportunidades, esses pequenos pontos de comemoração e de alegria. Então cabe a nós, enquanto trabalhador do Cristo, não é isso que a gente tem que ser, não é isso que o Evangelho nos ensina? Quer caridade mais pura, mais genuína do que ajudar aquele necessitado espiritualmente, a gente precisa desvencilhar a caridade de esmola, né? De dar dinheiro. Às vezes aquele nosso irmão só precisa do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso interesse, né? Quantas pessoas já passam por nós que a gente poderia ter feito algo melhor, né, por elas, não fizemos. O quanto que pequenas coisas podem melhorar a vida de outra pessoa, né? O quanto nós somos responsáveis diretamente pelo que acontece com outra pessoa. Ela não precisa nem ser tão ligada a gente assim. Um bom dia, um por favor. A gentileza que gera gentileza, né? Pequenos atos podem despertar nessa pessoa, né, de alma dolorida, um respiro, uma esperança. Enquanto há esperança, há chance. Nós somos capazes de ajudar esse nosso semelhante. E se a condição, e se eu estou nessa condição de deprimido, sentindo essa depressão, os cacos precisam ser reunidos para tornar forças, para buscar aquilo que me prende aqui, né? A liberdade que prende aqui, né? Nesse planeta. As dificuldades existem, as provas existem para todo mundo. Mas Deus é tão bom nessa bondade genuína que só dá o frio conforme o cobertor. Encontrar essas respostas, essas palavras que edificam, elas estão aí. Às vezes a gente diz, né, para a pessoa assim, eu li muito a respeito de depressão há pouco tempo, e tem uma pessoa, teve um rapaz, ele tem até um canal na internet, ele sofre de depressão, transtorno de ansiedade, e resolveu usar a própria condição para tentar ajudar outras pessoas. Ele grava depoimentos e vídeos e posta publicamente para tentar ajuda com outras pessoas. A importância disso é muito grande, porque ele consegue impactar muita gente através da internet, né? E ele disse em um dos vídeos dele assim, a coisa que mais machuca é a pessoa falar assim, você tem que levantar daí, você tem que sair, você tem que conseguir. Gente, empatia, se colocar no lugar do outro. Ele não faz porque não consegue. Esse tipo de palavra só intensifica a incapacidade que ele sente. Nós precisamos ter a consciência e ajudar o semelhante, né, a ter essa mesma consciência. Nós somos únicos. Únicos. O que eu faço, o que eu sou, o que eu me tornei, só eu sou. Né? A gente compartilha experiências, a gente compartilha conhecimento, a gente, né, propaga o que nós somos, mas só eu sou eu. Isso espiritualmente
espiritualmente, e isso, inclusive, fisicamente. Ninguém além de mim, sou eu. Despertar essa consciência talvez seja a grande chave. A pessoa não precisa ser espírita para a gente dar esse recado, né? Ela compreender a importância dela no meio que ela está e no mundo é fundamental para a recuperação desta alma doente. E nós aqui não estamos sozinhos, né? A caminhada é dura para todo mundo, mas nós não estamos sós. Nós temos amparo da espiritualidade superior. Para isso a gente precisa estar com a sintonia elevada, para a gente conseguir ter inspiração. Nós temos o Evangelho que explica direitinho como que a gente deve seguir o caminho. São essas palavras, são essas obras que vão ajudar a salvar essa alma. Porque o que acontece, né? Voltando aqui para as explicações da doutrina, a gente compreendendo a imortalidade do espírito, né? Nós compreendemos que a dor não vai acabar com a morte do corpo. A dor é da alma. Nós recebemos a bênção e a graça da oportunidade reencarnatória. Essa oportunidade, vamos pensar, a oportunidade para que os espíritos se encontrem, o trabalho é muito grande. Pense, diante de toda a eternidade, o seu pai tinha que ser seu pai, a sua mãe tinha que ser sua mãe, os seus filhos, os seus filhos. O trabalho da espiritualidade não é por acaso, né? A gente não sabe que os espíritos afins vão se encontrar para ajudar nessa nova reencarnação, nessa nova oportunidade, nessas novas provas de reajuste. Esses espíritos estarem na mesma oportunidade reencarnatória é um trabalho gigantesco. E aí, recebemos aquela carga, né, de energia vital, que a gente vai ter, né, vai dar vitalidade à nossa matéria. Recebemos um corpo, né, que é a casa do espírito, preparada para recebê-lo. E acaba, antes da hora. Tá nesse grande ponto que a doutrina espírita condena tanto o suicídio, né? De interromper essa oportunidade criada com tanto trabalho, né? Se a gente pensar no trabalho que deu, é por isso que as encarnações levam tempo, né? Elas levam muito tempo. As pessoas que convivem aqui hoje já conviveram no passado com outra configuração de família, mas eram aqueles mesmos espíritos, né? Então, para estarem novamente na comunidade, o trabalho é grande. Nós precisamos compreender esse conceito da doutrina espírita para conseguir ajudar o semelhante, para conseguir, enquanto, né, depressivo, eu conseguir compreender que eu consigo sim ter forças, porque eu não estou só. Sozinho é muito mais difícil, né? Tudo é muito mais difícil. E por mais sozinhos que pareçamos estar, nós não estamos. Não tem um cantinho no mundo, no universo, que nós vamos escapar da proteção divina. Deus está com a gente o tempo todo. E o que me distancia ou me aproxima dele é o tamanho da minha fé.
Não falei um pouquinho atrás que a fé ativa centros cerebrais como luz? A fé em Deus, em algo maior. Há algo em que a pessoa acredita, se ela não for espírita, né? Porque às vezes quando a pessoa não é espírita, a gente não consegue esse tipo de argumento, não a convence. Mas há algo em que ela acredita. Há algo que ela tenha vontade de lutar. Há algo que desperte a vontade de seguir em frente. O estado de consciência de um suicida é extremamente perturbador, né? A gente encontra na literatura espírita o termo Vale dos Suicidas, né? E em algumas obras, eu acho que até no filme de André Luiz ilustrou muito bem, não o Vale dos Suicidas, mas assim, quando... Não sei se vocês vão lembrar dessa cena, né? Quando André Luiz tem autorização de visitar a esposa na casa dele e ele vê que ela se casou novamente, ela está com outra pessoa, ele entra num estado de consciência e volta no umbral imediatamente. Você se lembra dessa cena? Ela ilustra muito bem o que a doutrina ensina sobre umbral, sobre essas regiões inferiores, Vale dos Suicidas. É um estado de consciência. Já repararam que quando é ilustrado isso, um espírito não conversa com o outro? Porque eles não estão ali exatamente, né? Eles estão num estado de consciência vibratório extremamente baixo. É preciso um arrependimento muito aflorado para que consigam ver, reconhecer equipes de resgate para livrar esses espíritos, né? Para tirar esses espíritos desse estado de consciência tão perturbador. Muitos deles permanecem, né, na crosta terrestre, sofrendo, obsediando, porque eles ainda têm os vícios da matéria, né? Eles ainda guardam esses resquícios, sentem dor, sede, fome, frio. Essas sensações não deixaram aquele espírito. Isso é muito triste. Isso é esse cenário que a gente precisa aflorar como tentativa de ajudar o semelhante para que ele não caia nisso. Não entre nessas estatísticas que eu coloquei aqui. É nosso dever como cidadão, como seres humanos, além de espíritas. Isso vai além da religião, né? Isso é humanidade. Humanidade. Principalmente quando nós temos a consciência dos resultados disso. Quando a gente sabe muito de uma coisa, nós somos muito mais cobrados. O conhecimento nos traz muita responsabilidade. Já pararam para pensar nisso? Agora que eu sei, como virar as costas? Como fingir que não é comigo? Como fazer de conta que eu não estou vendo? Como permitir que isso aconteça? Nós somos responsáveis pelo mal que existe, pelo bem que deixamos de fazer, para o livro dos Espíritos. Olha o tamanho da responsabilidade dessa frase. Nós não somos responsáveis apenas pelo bem que nós fazemos, bem ou mal, né? Pela escolha do bem ou do mal. É nossa responsabilidade também o mal que acontece pelo bem que nós não fizemos. A conta pesa mais. Bem mais. Mas nós somos capazes. Todos. Todos. Ninguém é só maldade. Ninguém é só resistência. Ninguém
não há pessoa no mundo em que não tenha algo de bom nela. Aflorado, trabalhado. Às vezes precisa de mais paciência, né? Às vezes precisa mesmo do trabalho. O trabalho não é fácil mesmo não. É do dia a dia. Conviver, né, com a pessoa em estado de depressão, eu digo para vocês que não é fácil. Digo mesmo, experiência. Não é. Mas quando a gente compreende o que acontece por dentro dessa pessoa, a gente respira, conta até 10 e começa de novo. E começa de novo. E de novo. E de novo. É trabalho de formiguinha. Mas faz diferença. A gente pode fazer diferença na vida de outra pessoa, para o bem e para o mal. As nossas escolhas é que vão fazer, que vão definir isso, né? Eu falei há pouco tempo na casa com a doutora Vieira sobre gentileza. O poder que a gentileza tem, né? De pequenos atos influenciarem na vida das pessoas. É o que eu falei aqui um pouquinho antes, sobre essas pequenas oportunidades, né? Às vezes, apenas por ser gentil, a gente já solta aquela faísca necessária para aflorar de novo a vontade de viver naquela pessoa. É aqui que a evolução acontece. É aqui que o espírito cresce. Nós não estamos aqui à toa. A nossa comunidade, né, não é por acaso. Tudo é muito trabalhado para que aconteça o crescimento. O livre-arbítrio é que faz com que a gente evolua ou não. A oportunidade nos é dada de presente. Faça valer essa oportunidade do seu semelhante ou a si mesmo quando o problema é com a gente. Ninguém é imune, né? Ninguém é imune. Sejam capazes, a minha mensagem aqui é de nós sermos capazes de ter compaixão, né? De se colocar no lugar do outro. Porque assim a gente consegue a comunidade fraterna que a gente tanto almeja. Tem que começar por nós, né? Tem que começar por nós. Então, o que eu quero dizer? Aquele que está deprimido, a condição não é essa para sempre. Sempre tem uma chance, sempre tem uma esperança, sempre há motivo pelo que lutar, continuar aqui, nessa vida, porque aqui é muito grande, nós estamos juntos de Deus, o bem é maioria. E aquele a quem pode ofertar a sua palavra, o seu tempo, o seu consolo, prepare o seu espírito para isso, dentro de pequenas oportunidades, dentro da sua casa, no seu círculo de amigos, no trabalho, seja lá onde for. Seja gentil com as pessoas, porque a gente não sabe a guerra que a pessoa traz por dentro. A gente não sabe o que ela tem dentro do coração, né? Seja gentil. Isso pode fazer, sim, diferença na vida da pessoa. A nossa pressa, o dia que o mundo que a gente vive, a vontade de fazer mais rápido, tudo muito, 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 tudo demais, nos faz perder essas chances. Cuidem das crianças. Alimente a alma das crianças com tempo, com sentimentos, com o evangelho. Cuidem das crianças. Como eu disse lá no começo, essa estatística assusta. Estamos aqui para preparar novos espíritos, né? Nós estamos preparando o terreno para outros espíritos. A Terra não está passando, né? Não está na transição.
de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração, somos nós que estamos preparando o terreno para esses espíritos chegarem. Né? É uma grande, enorme oportunidade. Orem pelos suicídios. Não esqueçam deles nas orações. O estado perturbador é triste. Orem por eles. Eles precisam de boas vibrações para o arrependimento aflorar e eles possam ser resgatados. Tem uma mensagem vou encerrar, né? Já estou quase tomando tempo. Uma mensagem de Maria Dolores. O livro de Chico, Dádivas de Amor. É uma mensagem, ela não é muito longa, mas ela retrata bem direitinho o que a gente conversou aqui, né? Da beleza da doutrina que explica, sem desmentir a ciência, que nós somos capazes, enquanto espírito, de cuidar do espírito. Dizes que sofre angústias, até mesmo quando em casa, que a tua dor extravasa nas cinzas da depressão, que não suportas a vida, nem te desgarras do tédio. O fantasma em cujo assédio afirma que tudo é em vão. Perto da rua em que moras, há uma viúva esquecida. Guarda o avô quase sem vida e 3 filhinhos no lar. Doente, serve em hotel, trabalha na rouparia, busca o pão de cada dia sem tempo nem para chorar. Não longe, triste mulher, num cubículo apertado de armazém, tem 2 filhos de colo, por enquanto ainda não sabe o que fazer da existência. Espera pela assistência dos que trabalham no bem. Um paralítico cego, numa esteira de barbante, implora mais adiante quem lhe dê água a beber. Ninguém atende. Ele grita, na penúria que o consome, tem sede, febre, tem fome. Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se sentes indefesa, contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho no amor. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi novamente mais um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero estar com vocês mais vezes. E espero que pelo menos alguém tenha se sentido tocado com a palavra, né? Com o que foi dito aqui, que aí a missão foi cumprida com sucesso. Muito obrigada. Natália, nós que agradecemos as suas palavras, né? As palavras que vão ficar ecoando em nossas mentes, com certeza. Muito bom estar aqui ouvindo isso. Tá? Que bom. Que você leve o nosso abraço ao seu esposo. Obrigada. Você leve o nosso abraço aos trabalhadores lá do Padre Bandeira. Obrigada. Da Associação Espírita Padre Bandeira. E também agradecer a todos pela presença, né? Que possamos estar aqui novamente na semana que vem, onde nós teremos mais uma palestra.